Tudo bem, pessoal? Então, já que a gente tá na semana do Dia dos Namorados, resolvi trazer para vocês um vídeo com essa temática romântica. E então, dei uma corridona e consegui terminar de ler Três para Casar, do Fulton Sheen. Já tinha visto o Fulton Sheen em vários vídeos de YouTube, shorts, assim, passando e mostrando um pouco de alguns discursos deles, de homilias, que ele foi um homem muito influente, né? Foi um bispo americano, tinha um programa de rádio muito famoso, então eu já tinha essa curiosidade toda sobre ele, e quando me apareceu esse livro, eu fiquei realmente curiosa e achei que casava bem com o período. Então, vamos falar sobre ele. Lembrando que na descrição desse vídeo estou deixando o link para quem quiser adquirir o livro. Toda vez que vocês compram pelos meus links, saibam que estão me ajudando, porque eles são comissionados. Então, pelo que eu vi, esse livro foi escrito em 1951. E Fulton Sheen realmente escreveu muitos livros. Para Casar não é um livro de dicas, não é um livro de passo a passo, passos para ter um casamento melhor, um relacionamento melhor. Vou dizer que em alguns momentos eu até dei falta disso. Gostaria que tivesse, talvez, alguma dica um pouco mais pro dia a dia, pro cotidiano, não faça isso ou faça aquilo, mas ele não é um manual, como talvez se espere. Agora eu vou falar de livros que eu não sei, mas que foram, assim, muito comerciais, como Casamento Blindado, ou Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, nada assim. Então, ele é um livro que tem uma profundidade muito grande, muita filosofia e muita teologia. Então, se alguém quiser se aventurar aqui e sentir assim, eu preciso de alguma orientação geral, ideias para melhorar meu casamento, pode sair um pouco frustrado nesse sentido. É um livro que realmente vai dar um mergulho dentro dessa ideia de sacramento do matrimônio, que eu acho que muitas pessoas hoje vivem sem saber também o que é. Algumas pessoas ainda procuram esse sacramento por parte da igreja, mas talvez não entendam muito bem no que está entrando. Então, esse livro ele é apropriado para quem? Para todo mundo, eu diria. Para aquelas pessoas que ainda querem casar, casais de namorados, pessoas que já são casadas e pessoas que estão no início do matrimônio ou já passaram por grande parte da sua vida matrimonial, já têm filhos grandes, pessoas que vivem a dois, mas não casaram, pessoas solteiras, padres, enfim, qualquer pessoa vai se beneficiar da leitura desse livro. Porque aqui vai se falar do matrimônio e tal, não só como um relacionamento a dois, mas o papel que essa vida a dois e que a vida familiar vai desempenhar na nação, na sociedade. Isso é uma coisa que tem a ver com todos nós. E mesmo alguém que é solteiro veio de uma família. Então, vai conseguir fazer esse pensamento de o que é um matrimônio, o papel dos pais e dos filhos. A família, ela tá na vida de qualquer pessoa, mesmo uma pessoa que viva sozinha. A família ainda vai fazer parte em diversos contextos. Por isso, é um tema tão importante. Fulton Sheen diz que são necessários 3 para ver amor, né? Então, essa ideia de trindade vai acompanhar todo o livro. Então, existe o amado, o amante e o amor. Uma pessoa pode ser tanto amada quanto amante. Duas pessoas juntas são amado e amante. Como ele usa uma metáfora que eu achei bem interessante, 2 copos, mas 2 copos não enchem um ao outro. Eles precisam de um terceiro elemento, eles precisam de uma fonte, no caso, o amor. Então, o amor que se derrama e um consegue transbordar para o outro, passar esse amor para o outro. É o relacionamento que dá certo. Então, são o casal e a presença divina, a presença de Deus como uma fonte de amor que vai renovar esse matrimônio, esse relacionamento. Acontece em todo relacionamento, e às vezes a gente parece querer ignorar, é que existem desgastes nas relações. No primeiro capítulo, a diferença entre sexo e amor, que muitos parece que ainda relacionam a ideia de que aquela paixão inicial, né, toda a atração física que existe num início de relacionamento é o que vai conseguir determinar e ser a força motriz para todo o casamento, para toda a vida a dois, né? Então, Fulton Sheen já diz que isso é uma grande ilusão, porque na vida as coisas mudam e não adianta a gente fingir que não. Então, ele vai falar também da publicidade que
conta muitas mentiras relacionadas a uma juventude eterna. Nós pessoas, elas de fato envelhecem, né? Uma vez eu até vi um médico, eu nem acreditei no que eu tava vendo, que dizia que vai se conseguir vencer a velhice e mais, vai se conseguir vencer a mortalidade, as pessoas vão viver. Eu achei aquilo muito ridículo, mas ele falou com muita convicção. Uma pessoa vai ficando mais debilitada fisicamente, as doenças vêm, as contas para pagar, os filhos, os desgastes, ou simplesmente o fato do tédio que vem, né? Eu já estou acostumado com essa pessoa. Aquele texto da casa edificada sobre a rocha. Né? Então, essa casa, para conseguir sobreviver às ventanias e às dificuldades, às tentações, ela precisa estar edificada sobre um solo realmente rígido, né? Sobre um rochedo e não sobre a areia, como Jesus dá esse exemplo. Então, o que seria exatamente esse solo firme? Seria o amor, né? Então, o amor conjugal e esse amor que está convicto de ir até o final pela presença também de Deus, pela vontade de Deus, porque aquele amor de Deus é a grande inspiração para que esse casamento continue. E assim ele também fala e extrapola essa ideia de amor para dar certo sem Deus é complicado. O erro básico da humanidade tem sido assumir que são necessários somente dois para amar, tu e eu, ou a sociedade e eu, ou a humanidade e eu. Na verdade, são necessários três: eu, outros eus e Deus, tu, eu e Deus. O amor a si, sem o amor de Deus, é egoísmo. O amor ao próximo, sem o amor a Deus, abarca somente os que nos agradam, não os que são odiosos. Não é possível atar dois gravetos juntos sem algo além dos gravetos. Então, fala que esse amor de Deus é o que realmente torna limpas as nossas relações. Só fazendo um parênteses, outro livro que eu falei que eu senti que a conversa anda bem parecida com esse aqui é o livro Os Quatro Amores, de C.S. Lewis. Já tem vídeo aqui no canal. É um livro que eu gostei muito. Ele explora muito essa linguagem do amor e eu encontrei em muitos aspectos várias semelhanças do que está escrito aqui, do amor eros, do amor ágape, do afeto. É muito legal a linguagem do Lewis, ainda que ele não fosse católico, né? Ele é anglicano, mas muitas semelhanças são encontradas no texto. Então, aqui ele fala também que o matrimônio, a gente não pode se iludir. O amor que existe entre um homem e uma mulher é um amor muito forte, é um amor que talvez ele até usa, assim, uma espécie de lembrete, talvez, um eco da alegria que vai existir no paraíso, né? De tão intensa que ela é. Mas ela não é completa. Ela não pode ser completa, porque a felicidade completa se dá em Deus. Então, a satisfação total não existe no outro. É só em Deus. Então, o casamento, ele também não vai ser uma felicidade completa o tempo todo, porque Deus guardou algo para si, para a vida que a gente caminha em direção no paraíso. Então, o casamento, ele também não vai ser uma total satisfação, como nada é aqui na Terra. Né? Aqui na Terra, Deus nos deu muitos ecos dessa alegria que está por vir. Passar por cruzes e momentos difíceis no relacionamento é normal, é esperado, e Deus deixou que isso acontecesse para que a nossa felicidade realmente se cumprisse com Ele e não aqui. O matrimônio, na verdade, ele é uma metáfora do amor divino. Isso eu havia lido também num livro que, se eu não me engano, se chama Subida ao Monte Sinai, de Raniero Cantalamessa, que escreve nesse livro, então, exatamente isso. Não é que o amor de Deus é uma metáfora do matrimônio, mas é o contrário. O matrimônio é uma metáfora do amor divino. Assim como Deus amou a nós, a sua igreja, as pessoas que são chamadas por Ele, e Ele foi completamente fiel, assim o ser humano vai viver um reflexo desse amor, e um reflexo também da Trindade. Então, pai, mãe, filhos, é um reflexo do que seria essa Trindade. Nós vivemos a metáfora do amor de Deus. Então, indo por essa linha, ele começa a adentrar algo que eu também não esperava encontrar nesse livro, que é falar sobre a Trindade. Então, o mistério da Trindade tá bem destrinchado aqui nesse livro, porque, como a gente sabe lá da história de Santo Agostinho, né, a Trindade é um mistério que não cabe na mente humana. É um capítulo chamado O Amor é Trino e Uno. E aí ele inicia falando sobre as dúvidas que Platão tinha. A Trindade é a resposta às perguntas de Platão.
Se há somente um Deus, sobre o que ele pensa? Ele pensa um pensamento eterno, seu verbo eterno, seu Filho. Se há somente um Deus, o que ele ama? Ele ama seu Filho, e esse amor mútuo é o Espírito Santo. O grande filósofo tateava em busca do mistério da Trindade, pois sua nobre inteligência parecia suspeitar, de maneira um tanto remota, que um ente infinito deve ter relações de pensamento e amor, e que Deus não pode ser concebido sem pensamento e amor. De certa forma, esse pensamento lógico sobre Deus já foi sendo acessado pelos antigos filósofos, que Deus tem um pensamento diferente do nosso. Ele tem um intelecto, ele tem uma vontade e ele não tem pensamentos triviais, ele tem um pensamento só. O pensamento de Deus não é trivial como o nosso, mas alcança as profundezas do abismo de tudo o que é e pode ser conhecido. No interior desse pensamento ou palavra, com P maiúsculo, Deus insere a si mesmo de maneira tão completa que tal pensamento é tão vivente quanto ele mesmo, tão perfeito quanto ele mesmo, tão infinito quanto ele mesmo. Então, ele vai num esquema assim, apliquemos a Deus essas 3 reflexões acerca do pensamento humano. A. Deus pensa um pensamento, e esse pensamento é uma palavra. B. Ele é gerado ou nasce, sendo, portanto, chamado filho. E C. Finalmente, a palavra ou filho é pessoal. Este pensamento ou palavra é infinito e igual a ele mesmo, único. Então ele está dizendo que, na verdade, a gente sabe aquele texto de João, do Evangelho, que ele diz que o verbo se fez carne. Verbo, a palavra de Deus, então, é o próprio Cristo. Então, Cristo se originou do pensamento de Deus, do pensamento se tornou uma palavra, essa palavra é uma ação, é um verbo, e é o próprio Deus, só que como filho. Eles são diferentes, mas são um só. O Pai não existe primeiro para depois pensar. O Pai e o Filho são coeternos, pois em Deus tudo é presente e imutável. E aí ele destaca uma frase de Isaías, o que Deus falaria. Eu, pois, que faço dar à luz os outros, não darei à luz eu mesmo, diz o Senhor. Eu que dou aos outros sucessão, ficarei acaso estéril, diz o Senhor teu Deus. Por isso também na oração do creio a gente reza gerado, não criado, Então que Jesus é gerado desse pensamento de Deus. E o amor mútuo entre o Pai e o Filho, daí nasce o Espírito Santo. Então uma conversa bem profunda a respeito da Trindade. E aí vem essa ideia de metáfora. Toda paternidade, maternidade, filiação, todo esponsal, toda amizade, todo patriotismo, instinto, toda atração, interação e geração são de alguma ligeira medida um retrato de Deus. O ar e o vapor são manifestações de uma única substância, H2O, assim como a forma, a cor e o perfume são da rosa, não fazem 3 rosas, mas uma única. Assim como nossa vida, nosso intelecto, nossa amizade não fazem 3 substâncias, mas uma única, como 1 vezes 1 vezes 1 não equivale a 3, mas a 1. Assim também, de uma maneira bem mais misteriosa, há 3 pessoas em Deus, mas não obstante um só Deus. Vai ter um capítulo que ele vai tratar da dignidade do corpo, e aí ele vai dizer que o nosso corpo e a nossa alma se transformou num campo de batalha entre as vontades, porque antes da queda, nosso instinto ele era submetido à razão, mas depois da queda do ser humano, então isso começou a se tornar uma briga. Mas isso não quer dizer que o corpo humano não tenha uma dignidade e um papel importante. Então, ele em nenhum momento nega nada que seja do corpo, O corpo só tem que ser submetido à razão. Para comprovar essa dignidade, vários exemplos em que o corpo ele está presente na nossa vida religiosa também. O corpo abriga a alma e os dois juntos vão caminhar nesse rumo à santidade. Muitas bênçãos são feitas na igreja através do corpo, os sacramentos vêm através do corpo. Ele também, no capítulo Grande Mistério, ele vai falar muito sobre, como eu tinha falado no início, o papel que a família exerce na nação, no Estado, na sociedade. Ele fala, então, os traidores do lar hoje hão de ser os traidores da nação amanhã. Um povo que não é leal a um lar não será leal a uma bandeira. Então ele está falando o quanto o nosso dever para com a família, com certeza vai ser um bom termômetro de como a gente vai ser como cidadão na rua. E ele fala também desse papel da família,
de valorizar a pessoa por quem ela é. Então, quando uma mãe, um pai tem um filho que é deficiente, eles aprendem a amar aquela pessoa por quem ela é, diferente da tendência do Estado de pensar essa pessoa, ela não produz, ela não trabalha, ela não gera dinheiro, então ela não me serve, como a gente já viu acontecer muitas vezes na história. A proteção dos membros mais frágeis da sociedade, dos socialmente deserdados e dos economicamente despossuídos depende do senso de responsabilidade para com esses deficientes, o qual é maximamente forjado no lar. Na medida em que as pessoas perdem o senso de lealdade e de obrigação, o Estado o apanha e então tem o início a tirania dos fracos. Então, ele vai fazer críticas bem contundentes ao Estado quando ele começa a agir como um espírito totalitário, mas ele diz que muitas vezes isso se origina numa família enfraquecida. Um capítulo chamado Geração, em que ele fala sobre o poder gerar vida, gerar filhos, dentre tantos aspectos que ele aborda, um que eu realmente fiquei impressionado, também bem teológico. Ele fala assim: mas ao passo que o homem pode se recusar a dar a vida humana e assim limitar a criação de mais almas, Deus mesmo jamais pode se recusar a conferir uma alma ao corpo de uma criança. Deus obedece ao homem e à mulher na união deles, assim como obedece ao sacerdote no momento da consagração. Mesmo que o sacerdote que consagra seja indigno, Deus, não obstante, desce ao altar. Por mais indigna e ilícita que seja a união de um homem e de uma mulher, Deus não se recusa a conferir ao fruto desta união uma alma imortal. Então a gente poderia dar um exemplo, né, de uma união ilícita, por exemplo, quando vem de uma violação. Uma mulher é abusada e engravida. Então, mesmo numa situação dessas, aquele corpo, aquela geração daquela criança que vem ali, Deus desce e dá uma alma para aquele ser humano. Então, se a gente parar para pensar que Deus se submete à vontade humana, eu acho isso realmente incrível, né? Como Deus criou uma regra, uma lei em que ele obedece ao ser humano. Ele também vai falar sobre a paternidade, e eu queria destacar onde ele fala sobre a maternidade, que ele fez um capítulo bem maior falando sobre ela. E aí ele diz assim: a mulher é capaz de um sacrifício mais contínuo que o homem. O homem é mais capaz de ser herói em um único ardente rompante de coragem, mas a mulher é heróica ao longo dos anos, meses e até mesmo segundos da vida cotidiana, sendo que a própria repetição dos seus labores lhe confere a aparência de trivialidade. Não apenas seus dias, mas suas noites, não apenas sua mente, mas seu corpo devem participar do calvário da maternidade. Portanto, ela tem uma maior compreensão da redenção que a do homem, pois se aproxima mais da morte ao produzir a vida. Então, assim, eu acho que aqui não tem uma maternidade idealizada, e é ruim quando alguém vende, assim, que a maternidade é idealizada hoje em dia. Acho que as pessoas falam muito sobre isso, né? Que a maternidade, ela não é sempre bonita, nem a paternidade, né? Ter filhos é uma missão difícil, às vezes eles exigem muito, existe sacrifício, existe dor aí, mas ao contrário do que o mundo por aí conclui, então melhor não ter filhos, né, porque é difícil para uma mulher passar por isso, ele abraça essa cruz, ele mostra como a mulher, ela ganha, né, ao se sacrificar, como ela ganha mais maturidade, como ela ganha realmente mais ao abraçar essa cruz e essa dificuldade do que em negar essa cruz e essa dificuldade, né? Como a mulher se torna mais heróica por aceitar as noites de sono mal dormidas, a água gelada para lavar a louça, a rotina do trabalho e depois a rotina do lar, toda essa cruz, na verdade, ela tem grande valor. Então não é pra gente desprezar as coisas difíceis da vida, mas ganhar com elas. No capítulo O Papel dos Filhos, então, ele vai falar bastante, mas ele não vai usar todas as letras, mas a gente entende do que ele tá falando. Esse livro também foi escrito nos anos 50, talvez algumas coisas ainda tivessem diferente do que são hoje, como estão hoje, né? Mas ele vai falar de Herodes, um regulador de nascimentos. Ninguém golpeia o nascimento sem ao mesmo tempo golpear Deus, pois o nascimento é um reflexo terreno da eterna geração de filhos, aqueles que conspiram contra a vida à maneira de Herodes ou de maneira mais científica. Um dia chegará a consciência descrita por John Davidson, e aí ele dá vários exemplos também da literatura para falar sobre isso, mas ele fala então em diversos momentos
sobre os novos Herodes do nosso tempo, né? Então ele dá um exemplo mais adiante. O forno crematório de Dachau, que foi apenas um dos recursos científicos que o homem moderno encontrou para extinguir os círios da liberdade. Há também outros meios, todos executados em benefício da humanidade. Herodes disse: ide informai bem acerca do menino, que eu também vá adorá-lo, mas o dom que ele deu foi a espada destinada a sangrar a pura liberdade infantil. As fronteiras da liberdade nos dias de hoje não estão no fronte político e econômico, mas no doméstico. Filhos são concebidos a despeito de cálculos exatos do homem. A limitação de filhos, né, com um planejamento, um pensamento contraceptivo, mas ele também o pensamento abortista. Então, ele fala, de certa forma, sobre isso. Eu dei uma repassada geral sobre o que esse livro fala. É um livro que fala sobre relacionamento, sim, mas ele vai muito além. Ele é muito profundo. Então, ele fala aquilo que os relacionamentos tendem a se tornar e que eu sinto que a gente ignora legal. Talvez muitas pessoas queiram alguém para passar o dia dos namorados e não passar sozinho, mas essas relações tão líquidas, como diz Bauman, né, que não dão lugar nenhum, também fragilizam a nossa sociedade, né? Então, a gente é incapaz de se responsabilizar por alguém, incapaz de se comprometer, incapaz de formar família, isso vai nos enfraquecendo a nossa vida. Então, eu sinto que esse livro, ele traz algo muito ideal. Ele traz valores profundos em relação ao matrimônio, vida 2, que muitas vezes eu confesso, eu me senti distante disso. Eu penso, nossa, parece que ele tá falando uma coisa poética, idealista demais, talvez muito diferente da realidade seca e dura como a gente vive, né? Então, às vezes tem algo muito, muito sublime aqui e que foge da nossa vida. Então, se alguém lê esse livro e pensar, nossa, super distinto do que eu vivi, ou do meu, como foi meu namoro e tal, acho que não precisa se sentir tão mal, porque, na verdade, isso é um ideal pra gente ter à frente, pra ter em mente, pra recuperar isso na nossa cabeça. Estamos caminhando para quê? Não que a nossa vida seja já assim, esse ideal, seja perfeito, né? Talvez, se eu sentir falta de alguma coisa nesse livro, é aquela misericórdia com os nossos tropeços humanos, as coisas da nossa própria história que por vezes não são tão bonitas assim, mas sempre a chance de continuar caminhando. É por isso que eu acho que foi uma leitura muito válida para refletir sobre o que é o matrimônio, sobre a família, coisas que às vezes a gente sente que estão se perdendo por aí. Então eu desejo que todos tenham um feliz dia dos namorados, não importa a forma que for, sozinho ou acompanhado, mas deixo aí uma dica de leitura que eu acho que ela é muito boa para qualquer pessoa, tá bem? Então, espero vocês no próximo vídeo. Até mais!